Título 8º. Dos títulos de crédito. Capítulo 1º. Disposições gerais. Artigo 887. O título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preenche os requisitos da lei. Artigo 888. A omissão de qualquer requisito legal, que tire ao escrito a sua validade como título de crédito, não implica a invalidade do negócio jurídico que lhe deu origem. Artigo 889. Deve o título de crédito conter a data da emissão, a indicação precisa dos direitos que confere, e a assinatura do emitente. Parágrafo 1º. E à vista o título de crédito que não contém indicação de vencimento. Parágrafo 2º. Considera-se lugar de emissão e de pagamento, quando não indicado no título, o domicílio do emitente. Parágrafo 3º. O título poderá ser emitido a partir dos caracteres criados em computador ou meio técnico equivalente e que constem da escrituração do emitente, observados os requisitos mínimos previstos neste artigo. Artigo 890. Consideram-se não escritas no título a cláusula de juros, a proibitiva de endosso, a excludente de responsabilidade pelo pagamento ou por despesas, a que dispensa a observância de termos e formalidade prescritas, e a que, além dos limites fixados em lei, exclua ou restrinja direitos e obrigações. Artigo 891. O título de crédito, incompleto ao tempo da emissão, deve ser preenchido de conformidade com os ajustes realizados. Parágrafo único. O descumprimento dos ajustes previstos neste artigo pelos que deles participaram, não constitui motivo de oposição ao terceiro portador, salvo se este, ao adquirir o título, tiver agido de má-fé. Artigo 892. Aquele que, sem ter poderes, ou excedendo os que tem, lança sua assinatura em título de crédito, como mandatário ou representante de outrem, fica pessoalmente obrigado, e, pagando o título, tem ele os mesmos direitos que teria o suposto mandante ou representado. Artigo 893. A transferência do título de crédito implica de todos os direitos que lhe são inerentes. Artigo 894. O portador de título representativo de mercadoria tem o direito de transferi-lo, de conformidade com as normas que regulam a sua circulação, ou de receber aquela independentemente de quaisquer formalidades, além da entrega do título devidamente quitado. Artigo 895. Enquanto o título de crédito estiver em circulação, só ele poderá ser dado em garantia, ou ser objeto de medidas judiciais, e não, separadamente, os direitos ou mercadorias que representa. Artigo 896. O título de crédito não pode ser reivindicado do portador que o adquiriam de boa fé e na conformidade das normas que disciplinam a sua circulação. Artigo 897. O pagamento de título de crédito, que contém obrigação de pagar soma determinada, pode ser garantido por aval. Parágrafo único. É vedado o aval parcial. Artigo 898. O aval deve ser dado no verso ou no anverso do próprio título. Parágrafo 1º. Para a validade do aval, dado no anverso do título, é suficiente a simples assinatura do avalista. Parágrafo 2º. Considera-se não escrito o aval cancelado. Artigo 899. O avalista equipara-se àquele cujo nome indicar, na falta de indicação, ao emitente ou devedor final. Parágrafo 1º. Pagando o título, tem o avalista ação de regresso contra o seu avalizado e demais co-obrigados anteriores. Parágrafo 2º. Subsiste a responsabilidade do avalista, ainda que nula a obrigação daquele a quem se equipara, a menos que a nulidade decorra de vício de forma. Artigo 900.
O aval posterior ao vencimento produz os mesmos efeitos do anteriormente dado. Artigo 901. Fica validamente desonerado o devedor que paga a título de crédito ao legítimo portador, no vencimento, sem oposição, salvo se agiu de má-fé. Parágrafo único. Pagando, pode o devedor exigir do credor, além da entrega do título, quitação regular. Artigo 902. Não é o credor obrigado a receber o pagamento antes do vencimento do título, e aquele que o paga, antes do vencimento, fica responsável pela validade do pagamento. Parágrafo 1º. No vencimento, não pode o credor recusar pagamento, ainda que parcial. Parágrafo 2º. No caso de pagamento parcial, em que se não opera a tradição do título, além da quitação em separado, outra deverá ser firmada no próprio título. Artigo 903. Salvo disposição diversa em lei especial, regem-se os títulos de crédito pelo disposto neste Código. Capítulo 2º. Do título ao portador. Artigo 904. A transferência de título ao portador se faz por simples tradição. Artigo 905. O possuidor de título ao portador tem direito à prestação nele indicada, mediante a sua simples apresentação ao devedor. Parágrafo único. A prestação é devida ainda que o título tenha entrado em circulação contra a vontade do emitente. Artigo 906. O devedor só poderá opor ao portador exceção fundada em direito pessoal, ou em nulidade de sua obrigação. Artigo 907. É nulo o título ao portador emitido sem autorização de lei especial. Artigo 908. O possuidor de título dilacerado, porém identificável, tem direito a obter do emitente a substituição do anterior, mediante a restituição do primeiro e o pagamento das despesas. Artigo 909. O proprietário, que perder ou extraviar título, ou for injustamente desapossado dele, poderá obter novo título em juízo, bem como impedir sejam pagos a outrem capital e rendimentos. Parágrafo único. O pagamento, feito antes de ter ciência da ação referida neste artigo, exonera o devedor, salvo se provar que ele tinha conhecimento do fato.